E aí, tudo bem? Aqui é Sérgio Maciel, na verdade é... E aí, gente, aqui é Sérgio Maciel, eu sempre esqueço como é que eu começo os vídeos. E hoje eu vou responder mais perguntas com vocês em mais um Responde Se Souber especial, onde eu vou responder as perguntas dos meus alunos lá no nosso grupo do WhatsApp dos nossos alunos, né? Que eu fui um pouco redundante aqui. Lembra de curtir esse vídeo e comentar o que você achou? A gente comenta aqui pelo menos uma coisinha antes de assistir o vídeo, porque só quem é dos nossos comenta antes de assistir, que a gente é desses, pra você não esquecer depois. E hoje eu vou responder perguntas que me mandam no WhatsApp, meus alunos. Se você ainda não é meu aluno, você pode ser clicando no link aqui embaixo que a gente vai deixar aqui pra vocês se inscreverem do The Next Academy. Lá, os meus alunos têm acesso a um WhatsApp meu, um grupo do WhatsApp onde eles mandam perguntas e eu respondo em áudio lá no grupo pra todo mundo. E bora para as perguntas de hoje? O Valdir Cunha da Silva perguntou: Pai Sérgio, o que é ser batizado com fogo? Essa pergunta eu já respondi aqui, algum Responde Se Souber e tal, e eu acho bacana tentar responder ela de novo. Tentar não, eu vou responder ela de novo, porque existem duas possibilidades. Bora lá, vou explicar pra vocês aqui, depois eu respondo pra ele. Lá em Marcos, eu acho que é Marcos, no capítulo 1, deixa eu ver se é o capítulo 1, o verso não é Marcos não, lá em Lucas, eu sempre erro, é Lucas, no capítulo 3, eu acho, pregação de João Batista. Tá aqui, ó, verso 16. Olha o que João Batista tá pregando. João tratou de explicar a todos. Eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias, e ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Então, João Batista diz que ele batiza com água, e aí vem um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então a gente tem três batismos aqui de cara. A gente tem um batismo com água, que é o batismo para a remissão dos pecados, o batismo de arrependimento, etc. A gente tem um batismo com o Espírito Santo, que é o batismo de revestimento de poder, etc. E a gente tem batismo com fogo, que no contexto imediato, no versículo 17, ele diz o que é esse batismo com fogo. Olha no versículo 17 que ele diz: ele tem a pá em suas mãos para limpar sua eira e recolhe o trigo com o seu celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Então, o fogo citado aqui por João no versículo anterior, em um contexto imediato, ele não está falando de um fogo bom, ele está falando de um fogo ruim, ele está falando do fogo do inferno. Inclusive, isso é tão verdade que lá em Atos, no capítulo 1, quando a promessa de Jesus sobre o Espírito Santo vir sobre eles é citada, olha o que Jesus diz aqui, ó: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Ou seja, Jesus ele não promete que os apóstolos serão batizados com fogo, ele promete que os apóstolos serão batizados com o Espírito Santo. Existe uma diferença entre o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Pentecostais geralmente se interpretam uma coisa só, é tudo meu, mas a Bíblia não deixa isso claro. A Bíblia, na verdade, diz que o batismo com fogo é ruim. O batismo com fogo é o fogo do inferno, enquanto o batismo com o Espírito Santo é um batismo de revestimento de poder. Inclusive, Jesus usa essa expressão do fogo de novo lá em Marcos, eu acho que é o capítulo 9 de Marcos, se eu não estou enganado, versículo 42. 43, vou ler o 43 aqui, ó. E se sua mão levar você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Ou seja, exatamente a mesma expressão que ele usa lá em Lucas para falar do fogo, ele usa aqui. É o fogo do inferno, esse fogo. Então, o batismo com fogo não é o batismo, sei lá, de revestimento de poder. É literalmente o fogo do inferno. É isso que a Bíblia diz e é isso que eu vou responder aqui para o Valmir. Valmir, apesar de existir na igreja pentecostal carismática, né, a ideia de que o batismo com fogo é uma coisa, tipo uma extensão do batismo com o Espírito Santo, como se fosse um batismo onde mudasse teu caráter, biblicamente falando, lá em Lucas capítulo 3, quando João Batista ele fala que virá um depois dele que batizará com o Espírito Santo com fogo, ele cita ali três batismos: o batismo com água, o batismo com o Espírito Santo, que rola lá em Atos 2, e o batismo com fogo. No versículo 17 do capítulo 3 de Lucas, no mesmo contexto que João falou essa frase no versículo 11, no versículo 17, João diz: ele limpa com a sua pá e joga no fogo a palha, com fogo que nunca se apaga. Essa mesma expressão, fogo que nunca se apaga, é usada lá em Marcos capítulo 9, no versículo 42, e Jesus usa essa expressão para falar do fogo do inferno. Então esse fogo que nunca se apaga, que é citado em Lucas capítulo 3, versículo 17, em Marcos capítulo 9, versículo 43, ele não é um fogo bom, é um fogo ruim. Inclusive, quando Jesus repete essa frase de João Batista lá em Atos capítulo 1, que ele diz: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, ele diz: porque João batizou com água, mas eu batizarei vocês com o Espírito Santo. Ou seja, Jesus não promete aos apóstolos o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Ele só promete aos apóstolos o batismo com o Espírito Santo.
Porque o batismo com fogo, ele não está falando de um fogo bom, ele está falando do fogo do inferno. O batismo com o Espírito Santo é o batismo bom, entendeu? Então, biblicamente falando, o batismo com fogo, ele é o fogo do inferno e não o fogo bom, como as pessoas geralmente costumam dizer. Bom, na próxima pergunta, o Lucas perguntou: Deus prefere te guardar do que te perder para o inimigo? Isso tem algo na Bíblia que menciona isso? Deus prefere te guardar do que te perder para o inimigo? Não, ele fala essa frase em específico. E deixa eu pensar aqui, Deus prefere te guardar do que... Essa frase nem faz sentido. Deus prefere te guardar do que te perder? Deus prefere te guardar do que te perder para o inimigo. Bom, a frase em si não faz muito sentido. Não sei, é só uma frase de pregador. Isso que eu vou falar para ele aqui, cara. Deixa eu pensar se eu consigo achar uma lógica nisso. Que a gente vai perder pro inimigo. Como assim morrer? Morrer. É guardado pra sempre no céu. E tu morre. Ah, no caso, te guardar seria morrer. Deus prefere, no caso, te matar do que te perder pro inimigo. Então, não sei se é verdade não. Deixa eu pensar aqui. A few moments later. Então, eu tava pensando sobre essa frase aqui, a ideia de que Deus prefere te guardar, sei lá, se fosse te matar, né, não te levar pro céu do que te perder pro inimigo, ela não faz muito sentido, porque senão Deus ia ter que matar todo mundo, já que Deus quer salvar a todos. Inclusive na Bíblia tem um texto, se eu não estou enganado, é em Timóteo. Paulo literalmente diz: eu vou entregar tal pessoa e tal pessoa ao diabo, para que mesmo que o corpo dele seja perdido, eles salvem a sua alma. Então é justamente o contrário. Essa frase, ela vem de uma ideia que o inimigo seria, sei lá, uma força maligna que tenta matar as pessoas, mas biblicamente falando, o inimigo ele é um servo de Deus, né? O diabo ele é servo de Deus, ele não é um ser que tem seus tramóias, aí Deus acaba perdendo e ele acaba ganhando, não é assim que funciona. Até porque o diabo ele não tem ninguém que é dele. O que é dele é o reino da terra. Mas até as pessoas que vão para o inferno, elas não vão para ser do diabo, elas vão para ser torturadas na ira de Deus. Então a frase não faz muito sentido, é só uma frase de pregador, eu acho que não tem muita base bíblica não. A próxima pergunta aqui é da Salgateria Casa, é uma pessoa aleatória, dane-se. Ela perguntou: usar método contraceptivo é pecado? Essa que eu sempre vou já responder para ela aqui, vocês vão ver, mas sempre depende. Por quê? Aí eu vou responder para ela aqui, eu já respondo para vocês, aí já resolve tudo. Bora lá. O método contraceptivo, ele é pecado dependendo de algumas coisas. Por quê? Nem todos são pecado, mas tem métodos que eles envolvem aborto, eles são abortivos. Tipo a pílula do dia seguinte, é um troço que é um método abortivo, ele mata o que tá rolando lá dentro. Mas tem aqueles que eles impedem a fecundação, tipo a camisinha, um método contraceptivo que ele impede a fecundação, é diferente. Então tem essa diferença aí. Se for matar o que tá rolando, aí seria o pecado. Mas aquele que impede de haver a fecundação, ele não é pecado. Ele só é um negócio que os casais usam quando não querem ter filhos e tá tudo bem. A mesma pessoa mandou: qual a diferença entre aborto no útero no método contraceptivo? Nenhum, é exatamente o que eu falei na resposta anterior. Se um método contraceptivo envolve aborto, é a mesma coisa. Então, é pecado as pessoas que fazem isso. Bora lá. Próxima. Se Deus nos viu informe, sem formas, isso significa antes da fecundação, né? Biblicamente falando, nós não nascemos quando a gente chega na Terra, a gente nasce primeiro em Deus. Mas mesmo quando você é fecundado, você não tem forma, você é só uma coisa. Você vai ganhando forma com o tempo. Então, quando Deus nos viu mesmo informe, ele nos viu quando a gente nem tinha forma, a gente nem tinha fecundado direito, a gente na verdade tinha sido fecundado, a gente estava sendo desenvolvido ali e Deus nos viu. Sem forma não necessariamente significa que não tem matéria, sem forma significa só que não tem uma coisa definida. É basicamente isso quando a fecundação ocorre, que rola com o bebê. Eu vou responder ele aqui, daqui ele fez várias perguntas, eu acho que tudo envolvia a mesma coisa, já respondi uma, eu vou ir pra outra aqui, eu vou responder. Olha, biblicamente falando, nós nascemos primeiro em Deus antes de chegar na Terra. Lá, acho que é Zacarias capítulo 14, diz que a alma do homem foi formada dentro dele. Então, antes de nascer na Terra, você primeiro nasceu em Deus. Mas quanto ao texto em si, que ele fala que Deus nos viu ainda informe, é porque quando ocorre a fecundação, quando começa a acontecer, não tem muita forma ali o negócio. Informe não necessariamente significa que não existe, significa só que não tem uma forma definida. É tipo a Terra. A Terra, quando Deus criou o mundo, ela era sem forma. E sem forma não significa que a Terra não existia, ela só não tinha uma forma definida, é isso que significa. Então, Deus nos viu ainda informe, o texto em si ele se refere a essa ideia de que quando ocorre a fecundação, nós somos uma coisa um pouco informe, a gente está sendo formado, né? Então a gente não tem forma. Então Deus nos viu aí, mas, biblicamente falando, o homem primeiro, antes de nascer na Terra, nasce em Deus.
Cara, a galera manda umas perguntas meio complicadas. Sérgio, em uma situação onde eu me recuso a fazer algo que a pessoa quer e a pessoa comete o suicídio, por eu não ter feito a vontade dela, eu sou culpada da morte da pessoa no caso? Não, quem se matou foi a pessoa, não foi você. Ah, mas sei lá, eu não sei qual o caso aqui que ela respondeu isso aqui, que ela mandou isso aqui. Mas eu vou responder pra ela do jeito que eu pensei aqui, então vocês vão ver aqui que eu vou falar pra ela. Então, essa pergunta aqui é meio doida, mas que no final, você não teve nada a ver com isso. Quem se matou foi a pessoa, não foi você. Ah, mas, sei lá, não sei qual o caso, né? Porque tu falou assim de um jeito muito... Eu não sei qual foi o caso da situação. Mas, sei lá, eu vou imaginar uma situação hipotética de namoro. Ah, se tu não ficar comigo, eu vou me matar. E a pessoa se mata. Cara, a culpa não foi sua. A pessoa que tinha os problemas dela, ela só queria uma desculpa pra fazer aquilo. E você foi a desculpa. Mas você não tem nada a ver com isso. Então, não tem porquê ser culpa sua. No caso, o máximo que você poderia ter feito era tentar alertar alguém, falar com uma pessoa responsável, mas não foi culpa sua. A pessoa já tinha os problemas dela. Existe uma frase na psicologia que o suicídio ele é multifatorial, ou seja, nunca é por um motivo só. Sempre a pessoa tem vários motivos, ela só quer achar um estopim, um último motivo para fazer aquilo. Então nunca necessariamente é culpa de uma coisa só, é culpa de várias coisas que aí a pessoa, você foi o último fator, o estopim para aquilo rolar. Próxima, olha, o Johnny, ele perguntou, gente, eu realmente tô com uma dúvida, por que sexo antes do casamento é pecado? E eu vou responder pra ele logo de cara aqui, é pecado porque, primeiro, de cara, a Bíblia diz que é pecado. Sexo antes do casamento é conhecido como fornicação. E isso, ele entra dentro de um pecado sexual. Toda vez na Bíblia que você vê a palavra imoralidade sexual, no original a palavra usada é porneia. E porneia se refere a praticamente todo tipo de pecado sexual. Fornicação, homossexualidade, às vezes, etc. Inclusive é daí que vem a palavra pornografia. Né? Mas, voltando aqui, é fornicação. Então, fornicação é pecado, de cara a Bíblia diz que é pecado. Então a gente já tem a primeira resposta. Mas dá pra gente aprofundar mais. Lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 26 e 27, Deus cria o homem e a mulher e ele diz uma coisa: o homem deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se-á à mulher. Ou seja, aquilo ele estava fazendo, ele estava remetendo ao casamento, né? Porque o casamento é isso, é quando o homem deixa o seu pai e sua mãe e se une a alguém. Essa união é o sexo, ou seja, o casamento, a união sexual, ela só é permitida quando há, de fato, deixar o pai e a mãe. E só é possível fazer isso quando ter essa emancipação do pai e da mãe quando a pessoa se casa. Então é pecado porque primeiro a Bíblia diz que é pecado e segundo porque tem um princípio aí. O princípio é, você precisa deixar seus pais para se unir com alguém. Você precisa se emancipar. E como é que eu emancipo? Casando com uma outra pessoa. Quando você casa com alguém, você se emancipa dos seus pais para se unir com uma pessoa. Então tem um princípio e tem a palavra clara na Bíblia que diz que é pecado porque é uma imoralidade sexual. Bora lá, o Vitor perguntou aqui, pessoas que chamam anjos caídos na oração, tem algum sentido? Fala pra Deus enviar e tal, é válido? Não, gente, isso é loucura. Deixa eu responder aqui. Vitor, isso é totalmente loucura. Inclusive isso aí cai num pecado que Paulo fala lá aos Colossenses, acho que é os Colossenses que ele fala aos Gálatas, que é o culto aos anjos. Paulo, ele condena o culto aos anjos, inclusive é por isso que nós não pregamos tanto sobre anjos da guarda, esse negócio todo, porque as pessoas começam a confundir. A Bíblia diz que era para você orar ao Pai. Jesus não ensina você a orar a anjo, Jesus não ensina você a orar a arcanjo, Jesus não ensina você a orar a Maria, Jesus ensina você a orar direto para o Pai. A oração de Jesus foi: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Quando Jesus estava na terra, ele sempre orava falando com o Pai. Quando ele vai multiplicar os pães, João escreve que ele agradeceu ao Pai. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele ora: Pai, eu sei que tu me ouves, mas para que esse povo creia, eu estou falando contigo aqui abertamente. Então, a Bíblia não ensina isso pra gente, isso não tem base nenhuma bíblica, na verdade, a Bíblia condena esse tipo de prática. Sérgio, me tira uma dúvida, em Malaquias 4 fala sobre o dia do julgamento, fala sobre a vinda de Cristo como o sol da justiça e fala que Deus enviará o profeta Elias. Em Mateus capítulo 11, versículo 14, Jesus fala que João Batista é Elias, mas em João 1, João Batista fala que não é Elias. Sei que ele não era Elias reencarnado, mas ainda ficou confuso. Então, essa resposta aqui é bem interessante, eu vou responder aqui para ele agora e vocês vão ver a minha resposta pro William. William, apesar de parecer confuso, é bem mais simples do que parece. Por quê? A Bíblia fala em Malaquias sobre o profeta Elias que viria antes dele, e tanto em Mateus quanto em Lucas, Jesus confirma claramente que o João Batista era esse Elias. Por que ele era Elias? E a Bíblia deixa bem claro que Elias teria que vir antes dele, para anunciar que ele era o Messias. E quando a Bíblia fala do Elias, fala que ele viria no espírito de Elias, no
poder de Elias, ou seja, não era Elias reencarnado. E Jesus deixa isso bem claro na fala dele. Era no espírito de Elias. O espírito de Elias, no caso, era o Espírito Santo. Porque não eram todos os homens que tinham o Espírito Santo, era só os profetas, né? E o espírito de Elias remete a isso, o espírito dos profetas, que no caso estava sobre João Batista, que vai vir sobre os discípulos lá em Atos capítulo 2. Mas por que então que João Batista, lá em João capítulo 1, ele diz que ele não é Elias? Isso nos mostra que, na verdade, então Jesus errou? A Bíblia errou? Não. Mostra que João Batista ele não compreendia direito quem ele era. Ele sabia o que ele tinha que fazer, ele fazia o que ele tinha que fazer, mas ele não compreendia completamente que ele era o Elias. Ele mesmo não compreendia isso completamente, dele ser o Elias. Inclusive as pessoas perguntavam dele se ele era Elias ou se ele era o Messias. Ele falava que não, porque ele não queria dar essa ideia, ele não queria ser mais importante ou parecer mais importante do que ele realmente era. Então, gente, esse aqui é o último que eu faço assim, tá? Porque dá muito trabalho eu ficar mostrando aqui as coisas do WhatsApp, depois ter que esconder o número das pessoas. No próximo vídeo a gente já volta às perguntas normais. Então, até a próxima. Mas se você quiser ser meus alunos, eu vou continuar respondendo normal lá no WhatsApp, mandando os áudios, etc. Até a próxima. Curta esse vídeo, comenta o que você achou e tchau!